Boa noite, nação! E aí, viemos comentar hoje sobre a possível vinda do Daniel Alves para o Flamengo. E aí, quero saber o que vocês acham sobre o assunto. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre a possível vinda do Daniel Alves. Eu já vou deixar minha opinião, cara. Eu acho que o Flamengo não precisa do Daniel Alves no momento. Eu acho que a vinda do Daniel Alves só tiraria espaço do Mateuzinho, né? Não estou colocando aqui em xeque a capacidade técnica do Daniel Alves, né? Todo mundo sabe que ele é um grande jogador, só que ele tem 38 anos, né, cara? Ele não aguenta mais apoiar e marcar, né? O Felipe Luiz, com 35, já está sofrendo na outra lateral, e eu acho também que nós ficaríamos com uma linha defensiva muito velha. Teria Felipe Luiz com 35, Davi Luiz com 34, o Rodrigo Caio, salvo engano, acho que tem 29, e teria o Daniel Alves com 38 e o Diego com 35. Aí, cara, vai ficar difícil. A minha opinião é que, por mim, não vem. Fala aí, Renato. O que tu acha? Eu sou... Então, já vou ser bem direto. Eu sou a favor da chegada do Daniel Alves no Flamengo. Eu sei que tem uma força aí muito grande aí nas redes sociais. Uma boa parte da torcida é contra a chegada dele. Eu na minha cabeça, em algumas preferências, assim, eu balanceei algumas coisas. Eu tenho três argumentos assim contra, que eu, pensando em custo-benefício, eu pensei em três argumentos contra a chegada do Daniel. Primeiro, a maior de todas, a preocupação era o salário dele. Se Daniel Alves começasse a ser falado no Flamengo na casa de 1 milhão, que seria menos 500 mil em relação ao que ele recebia no São Paulo, está sendo dito por ele que ele recebia cerca de 1,5 milhão no São Paulo, já seria um absurdo para mim ele vir no Flamengo. Quando começou a se cogitar, ou começou a sair aí nas mídias, que poderia ter um teto de 500, 600 reais, eu já comecei a achar um pouco interessante, Esse era o argumento. Primeiro, salário. O segundo argumento com relação seria esse que você citou em relação ao lugar do Mateuzinho. Se o Daniel Alves chegar no Flamengo, lá com o Rodinei, com o Isla e com o Mateuzinho, chegar um quarto lateral direito, de fato, o Flamengo não precisa. O Flamengo não precisa. O outro ponto seria você abrir mão do Daniel Alves, né? E o terceiro argumento contrário seria, como eu já comentei, inclusive, com um amigo sobre isso, questão de convocação. Seria mais um jogador convocado. Então, seria mais um jogador que chegaria no elenco do Flamengo, teria possibilidades altíssimas de se encaixar no time, de se tornar titular do time, saber jogar com ele e ter diversas oportunidades ainda na seleção, mesmo com 38 anos, né? Eu acho 38 anos. Inclusive, agora, os argumentos a favor, Renato, assim, são inúmeros em termos técnicos, né? Eu acho, como eu já falei até contigo mesmo, pessoal. E sem a bola, cara, sem a bola. A minha preocupação é sem a bola. Com a bola no pé, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito, né? Inclusive, ele pode ajudar na construção da jogada, como o Felipe Luiz faz. Mas, porra, e na hora de marcar? Então, se você for pegar os últimos jogos do Daniel Alves, não dá para dizer que eu assisti todos os jogos do São Paulo, mas o que eu assisti de seleção brasileira, o que eu assisti parte de jogos que o Daniel Alves jogou pelo São Paulo, ele, apesar dele não jogar na lateral, e a gente imagina que ele viria para o Flamengo para ser um lateral, né, porque brigar por posição ali naquele meio ali, eu acho que o Daniel Alves... Eu vou te falar, Renato, eu acho que o Daniel Alves tem futebol para brigar pelo meio campo do Flamengo. Mas aí eu já seria contra. Aí eu já acharia um absurdo ele vir para jogar no meio campo. Mas o Daniel Alves não é muito de perder jogada no mano a mano. Ele é de tomar bola nas costas. Né, oi? No meio do campo já tem muita gente, né? Sim. Aí não faria sentido nenhum. O meu argumento a favor é muito em função disso. Que para mim, pensando em Isla, Mateuzinho e Rodinei, tecnicamente, o Daniel Alves é muito fora da curva. Para mim, tecnicamente, mesmo... e aí, para responder até a tua pergunta, como você colocou, em questão sem a bola, o Daniel Alves, ele não é muito de perder mano a mano, ele
já aconteceu algumas situações de bola nas costas, por ele se posicionar, mas eu acho que isso é uma questão que pode ser coberta pelo zagueiro, pelo meio-campo. Alguém que tem uma característica muito parecida é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele não sai tanto, não tem saído tanto para o jogo. Eu acho que ter o Daniel Alves também seria ter uma alternativa de ter um outro lateral agora no lado direito, que faria esse trabalho de construção de jogada, de saída de jogada, que o Felipe Luiz faz e o Isla não faz. O Isla faz mais de apoio. A minha preocupação é o seguinte, o Flamengo ele não precisa do Daniel Alves para ganhar os jogos dos times pequenos, né? São Paulo, Santos, Fortaleza. Mas, porra, será que contra um ataque mais ofensivo, que o nosso grande rival hoje é o Atlético Mineiro, né? Vamos lá, é o Atlético Mineiro. Será que, porra, com o Nacho, com o Zaratio, com o Hulk, será que ele dá conta de marcar esses caras? Porque eu acho que, inevitavelmente, vai ser o grande rival do Flamengo esse ano. O Flamengo deve jogar a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Essa então, a minha preocupação. Então, assim, primeiro, eu penso que num jogo em que você tenha diversas oportunidades do Hulk, do Zaratio, do Nacho, em cima dele ali do Daniel Alves, mano a mano, é possível que ele perca. É possível que ele perca. Ele já não tem talvez mais idade de desenvoltura, virar o corpo para buscar o ponta ali para fazer esse tipo de marcação. Mas se o Flamengo conseguir jogar de maneira compactada ali, certinha, eu acho que dá para... O risco vai existir, o risco vai sempre ter. Mas eu acho que ele consegue, cobrir. O Daniel, eu acho que assim, é até interessante. Eu acho que o Daniel Alves corre menos esse risco do que o Isla. Agora, lembrando, aquilo que eu falei, na minha cabeça, a chegada do Daniel Alves seria para dispensar algum dos laterais. E quem estaria próximo disso seria Rodinei e Isla. Né? Então, eu penso dessa maneira. Se for para chegar o Daniel Alves sem o Flamengo ter essa projeção... Isla, porra, é recente, cara. O Flamengo não tem como dispensar o Isla. Sim. Então, o Flamengo também já saiu notícias, alguma coisa do tipo, que o Flamengo estava tentando emprestar novamente ou tentar vender o Rodinei. Não sei se conta com isso. O Rodinei é um cara muito querido dentro do elenco, conta muito isso também. A minha outra preocupação também é a seguinte: tudo bem, a gente traz os caras. Porra, aí o Mateuzinho vai perder completamente as chances que ele vem tendo vão diminuir bastante, né? É a mesma coisa que aconteceu quando o Flamengo contratou Bruno Viana, contratou agora o Davi Luiz. O Natan, ele não teria nenhuma oportunidade no Flamengo. Nós ficamos putos quando o Natan saiu pro Red Bull Bragantino. Mas se o Natan estivesse no Flamengo, ele não iria jogar quase nunca. Por outro lado, eu não estou equiparando o Rodinei a Daniel Alves, né? Mas você imagina uma substituição dupla que o Renato tem feito de colocar dois laterais, substituir, entrar Mateuzinho e Daniel Alves. Mateuzinho para dar a cobertura defensiva, dar a força física na marcação ali e liberar um pouco mais o Daniel Alves para jogar, ao invés do Rodinei. O Rodinei é o cara que tem muita potência física, muita força, sobe bem, tem força para recuperar, para voltar para marcar no lado do campo, mas é um jogador no máximo ali mediano. Então, assim, eu estou explorando muito a minha opção do Flamengo pensar realmente, de fato, em ter o Daniel Alves, muito por questão técnica. A questão técnica do Daniel Alves me ilude muito, assim. Eu acho ele hoje talvez top 5 jogador no Brasil, dos melhores jogadores no Brasil, tecnicamente falando. Então, assim, eu acho o Daniel Alves muito absurdo e você abrir mão dessa oportunidade, conseguindo pelo menos o mais difícil que eu imaginava na minha cabeça, que era salário, eu acho que o Flamengo deveria apostar assim. A gente faz tanta aposta, a gente faz algumas apostas assim com jogadores mais novos, menos experientes. Eu acho que é mais difícil de errar com um cara como o Daniel Alves, assim como é mais difícil de errar com alguém como o Davi Luiz, como o Diego. Vamos ver, né? O Daniel Alves, ele só tem 6 jogos pelo São Paulo, então ele ainda poderia atuar no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Acho que Libertadores ele não pode mais.
Eu também não sei se ele jogou algum jogo, se ele já jogou algum jogo pela Copa do Brasil também. Então talvez seria só o brasileiro. Então. Eu penso nele mais pro ano que vem. Vai acontecer, né? Praticamente. Valeu, galera. Um abraço. Deixe seus comentários aí. O que vocês acham aí? Show. Daniel Alves no Flamengo.